começo da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h23, estamos retornando agora para a entrevista do dia dessa quinta-feira aqui no Mix Café. Augusto? Verdade, hoje nós vamos conversar um tema que é bem preocupante, mas que acaba não chegando na imprensa, né? A gente só ouve as ocorrências policiais quando são divulgadas, que é a situação da violência doméstica em Rio Grande. Nós estamos recebendo aqui hoje a juíza da Vara da Violência Doméstica, a doutora Denise Freire. Bom dia, bem-vinda ao Mix Café. Promotora da Vara, Valdirene Jacobs. Bom dia, Valdirene. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. E o nosso parceiro aqui de sempre, né, é o presidente do Banco de Alimentos, o Gazola. Bom dia, Gazola. Bom dia, Augusto, bom dia a todos. E todas, né? E aí, começamos com quem? Com a doutora ou com a promotora? Falando um pouquinho de violência doméstica em Rio Grande. Tanto faz, né? Aqui nós somos uma equipe, né? Juizado da violência doméstica e promotoria, né, de justiça. Bom, eu queria, como eu falei antes, agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui hoje. É sempre muito importante falar sobre esse tema e realmente muitas vezes isso não é tratado, né, como nós gostaríamos, assim, com mais regularidade, com mais frequência. Eu sou promotora de justiça aqui em Rio Grande, eu já estou aqui há alguns anos, né, a minha família é de Rio Grande, estive em Santa Vitória uns bons anos. E já faz algum tempo que eu estou trabalhando só com essa área da violência doméstica, né? Com a promotoria específica para esse assunto. Trabalho com a doutora Denise, né? Aqui em Rio Grande nós temos, nem todo mundo sabe, um juizado especializado em violência doméstica, cuja titularidade é da doutora Denise. E é isso, assim, nós viemos aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Que é um trabalho tão importante e que se tornou mais difícil, inclusive, depois da pandemia, né? A pandemia trouxe dificuldades mundiais, né, para todos, em todas as esferas, todos nós sabemos, né, nos nossos dia a dia, assim, como dificultou, inclusive em termos financeiros, e isso, obviamente, se reflete na questão da violência doméstica, muito fortemente, assim. Então, nós notamos também uma dificuldade maior nesse assunto, em tratar disso, e nós, desde o ano passado, eu já estive aqui, né, em outras oportunidades, já conheço aqui a rádio, e inclusive em outras oportunidades eu falei o ano passado sobre isso, sobre um processo que nós estávamos fazendo aqui em Rio Grande de reunir pessoas à volta desse tema, que à volta da nossa estrutura. A doutora Denise vai falar agora um pouco sobre o juizado em si, né? Mas em volta do juizado, da promotoria, das polícias, da Brigada Militar, da Polícia Civil, que trabalham com isso, com esse assunto, para nos dar um suporte maior, porque só o nosso sistema, embora trate como tem que ser o assunto, não é isso só que vai resolver, especialmente considerando todos esses problemas que foram trazidos junto com a pandemia, né? A gente vê várias outras dificuldades e demandas, né? Aí entra nosso outro convidado aqui hoje, que está sendo o nosso parceiro atualmente, para nos auxiliar nessas outras demandas que estão além do sistema de justiça em si, né? Da segurança pública. Mas acho que a doutora Denise também pode falar um pouquinho sobre isso. Só para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia da importância do Mix Café, nós sempre foi parceiro nosso aqui, a delegada Paula Vieira, Vira e Mexe fala muito sobre isso, e também o antigo tenente, né, Azevedo, que entrou em aposentadoria, uma pena para a Brigada Militar, que acabou perdendo um excelente profissional. Mas, doutora Denise, como é que está a vara da violência aqui em Rio Grande? O juizado da violência doméstica existe desde 2015 e existem apenas 8 juizados especializados no estado do Rio Grande do Sul. Então, até não é um mérito para Rio Grande. Rio Grande foi escolhido para se instalar uma vara especializada no assunto, justamente porque os índices de violência contra as mulheres aqui eram alarmantes. Eu estou aqui há 7 anos, eu titularizo o juizado, e é muito importante que dentro do Poder Judiciário exista esse outro setor específico e nessa matéria, para que a violência contra a mulher não seja tratada como um crime comum, como um juiz que julga furto, roubo, estupros, assaltos, latrocínios, homicídios, e dali a pouco tem uma violência que às vezes é uma violência psicológica, às vezes é uma agressão que não é de muita monta, mas para aquela mulher e para o ciclo que ela vive, aquilo é muito importante.
Então é preciso ter um olhar diferenciado e pessoas especializadas nisso que tratem somente com isso. Uma conquista foi a promotoria especializada em violência doméstica, né, que nós não tínhamos, foi a partir de 2019. Então a doutora Valdirene, titularizando, passou a tratar com essa matéria de uma forma muito envolvida, muito proativa, justamente para a gente buscar esses outros atores, porque o que a gente se depara? O trabalho do juizado, da promotoria, da polícia é um trabalho de persecução penal, que a gente chama. Se ele agrediu, se ele deu um tapa, se ele espancou a mulher dele, ele vai ser processado. Vai existir uma medida protetiva que as mulheres pedem na polícia, vem para análise do judiciário, para que aquele agressor fique afastado dela, seja retirado de casa. Tem uma série de proteções e depois um processo penal para ele ser punido. As penas dos crimes de violência doméstica, elas são muito baixas. Para teres uma ideia, uma lesão corporal, a pena que se dá são 3 meses. 3 meses se cumpre em regime aberto. Como aqui em Rio Grande a gente não tem um lugar específico para cumprir regime aberto, eles cumprem em prisão domiciliar, em casa, agredindo de novo aquela mesma mulher. Então, a gente viu com o passar do tempo que o nosso trabalho ele não adianta. As mulheres retornam, o agressor é retirado de casa, no dia seguinte ela está passando fome, ela pede para ele voltar, elas vão lá no balcão do juizado pedindo, pelo amor de Deus, doutora, solte ele porque eu estou passando fome. Está faltando comida para as crianças. E é um ciclo que sempre reinicia. E por isso que dizem que as mulheres gostam de apanhar. E não é. E quando faz um tempo de pandemia, que é uma situação muito complicada, muita gente perdeu o emprego e tudo, fica uma situação muito complicada. Né? Exato. Então o que a gente vê necessidade é de auxílio psicológico para essas mulheres, de auxílio social para essas mulheres, que elas tenham o que comer, que elas tenham uma capacitação profissional. Então por isso estamos nessa busca e o Gazola veio como um enviado, né, para ajudar. Comprou essa causa e conseguiu trazer diversas outras pessoas interessadas em ajudar essas mulheres nesses outros campos, porque o campo da repressão penal nós estamos fazemos com excelência, tenho certeza, mas só isso não adianta, não é assim que nós vamos acabar com a violência doméstica em Rio Grande. Casola, e aí? Entrou o Banco de Alimentos, o Pacto pela Vida? Eu recebi uma solicitação, na verdade. Um chamamento para uma reunião, né? E eu até, depois de algumas reuniões, eu até disse para a doutora Denise que quando se preparou a reunião, eu esperava, assim, vai vir a juíza, que esperava uma coisa muito fria. Comentei isso contigo até. E eu vi um trabalho extra-gabinete muito maravilhoso, tá? E nós costumamos, de forma até pejorativa no Brasil, dizer que falta lei. Não falta lei, tem lei sobrando. O que está faltando, no geral, é prevenção. Eu tenho certeza que tanto a doutora Denise quanto a doutora Valdirene e outros membros do nosso judiciário cumprem as leis, cumprem as regras. Mas, Augusto, falta dentista, falta médico, falta psicólogo, falta comida, falta uma série de coisas. A violência é a última instância do processo. Então, o que o Banco de Alimentos tem a ver com isso? Tudo. Cansei de te dizer, eu gostaria que o Banco de Alimentos não existisse. Ele existe porque nós temos uma lacuna gigantesca dentro da nossa sociedade que não tem o que comer. Então, voluntários, empresas se unem para esse processo. Quando recebi a doutora Denise e outros membros para a primeira reunião, incluindo o pessoal da patrulha da Maria da Penha, o tenente de Lemos, que é rio-grandino, né? Que está substituindo o tenente Azevedo, e a tarefa não é fácil, substituir o Azevedo não é para qualquer um, né? Eu olhei um trabalho humanitário, né, extra-gabinete, que disse assim, opa, é aqui que nós vamos. E estamos, e aí reuni a equipe do Pacto, tu conversou com o reverendo Ramacés agora, que tem esse trabalho, esse desafio pela frente aí até o fim do inverno, para que a gente pudesse auxiliar, porque o que a doutora disse, eu vi com meus próprios olhos. Eu fui até o fórum para uma reunião com a doutora Denise e eu me afastei do balcão, porque lá estava uma mulher constrangida, porque minha presença estava ali, pedindo para retirar a medida protetiva. Estava na cara que ela não tem que comer. Estava na cara que ela está passando. Então, tu te submeter... Né? Augusto, de uma mulher, né? Tu te submeter... Se alimentar e alimentar os seus filhos. Tu te submeter à violência por um prato de comida. Essa é uma degradação humana terrível. Nós não vamos resolver os problemas do mundo, mas nós precisamos atuar para amenizar os problemas da nossa sociedade. E é por isso que o banco está apoiando todo esse processo feito por essas duas excelentes profissionais que estão aí dando a cara a tapa sem medo algum e mostrando o que é possível fazer.
E aí, essa primeira reunião foi realizada? O que vocês estão esperando de retorno dessa reunião aí? Na verdade, para nós isso é muito, né, gratificante. E aí que não está sozinho, né? Não, exatamente. Então, como a doutora Denise falou, o nosso trabalho, né, judicial, nós estamos fazendo. Só que realmente nós sentimos essas faltas, né? Puxa vida, mas essa mulher, ela não está conseguindo sair do ciclo. E aí a gente começa a analisar o que precisa para isso, né? E precisa de outras ações que nós não estávamos conseguindo propiciar, né? Resolver para elas esse problema. E de repente, com esses primeiros contatos, né? Eu participei de uma reunião maior e vi o envolvimento de cada entidade, né, as propostas de cada entidade, as informações com relação ao que elas poderiam ajudar essas pessoas, né, porque a gente tem uma preocupação muito grande, como estava se falando agora nesse caso dessa mulher em específico, né, nós temos inúmeros casos que nós poderíamos relatar aqui, mas uma coisa que me preocupa muito é a questão envolvendo os filhos dessas famílias, né, as crianças, né, os menores envolvidos nessas famílias, porque essas crianças estão inseridas dentro desse ciclo de violência. A gente costuma pensar dentro da violência doméstica na vítima mulher, a vítima mais direta dessa violência. E não é assim, né? Se nós formos pensar de uma forma mais ampla, nós temos inúmeras outras vítimas que são, por exemplo, os filhos desses casais pequenos e que estão submetidos a isso, e isso é um terror, porque eles têm isso demonstra que depois de alguns anos isso pode ocasionar o quê? Uma replicação desse comportamento abusivo, né? De que formas, por exemplo, ou aquela criança vai ser um agressor, ou pode vir a ser alguém agredido porque não viu teve aquele exemplo dentro da família. Em casa, não? Exatamente, viu que a mãe não conseguia sair daquilo e se tornar alguém assim também. Então, essas coisas também nós temos que evitar, nós temos que pensar nessas crianças. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E essa vinda desses parceiros vai nos ajudar com isso, porque a gente quer não só o alimento, né, mas a qualificação exatamente, para as mulheres, né? Que às vezes é emergencial, porque é isso, eu concordo com o Gazola quando ele diz que bom que não precisasse, mas nós precisamos muitas vezes, emergencial, é uma questão de vida ou morte, de sobrevivência para muitas famílias. Mas não só isso, capacitar, fazer cursos, né, fazer com que eles ganhem o peixe deles, como a gente diz, né, ajudar essas crianças com relação à questão escolar, educação, documentação. Tem pessoas que não têm sequer identificação civil, né? Isso é um absurdo. É um absurdo, isso é uma coisa que eu venho reclamando muito no Mix Café aqui, que nos últimos anos aí não se preocuparam com isso. Quer dizer, cadastro único não estava ativo. Quantas e quantas milhares de pessoas não têm nem documento. Não existe, né? E o mais bonito disso tudo, Augusto, você vai falar para encerrar a minha fala aqui, é que isso tudo é objeto de preocupação nossa. Nós sempre nos preocupamos com isso. Né? Ela tem uma demanda psicológica, uma demanda social, uma demanda de trabalho, tudo isso nós nos preocupamos, e o bonito é que agora, né, com essa busca de ajuda que nós fizemos, as pessoas estão chegando, os parceiros estão vindo, né, e eu estou mais otimista nesse sentido, e que agora sim nós vamos atuar em todas essas áreas, nós vamos conseguir dar um mínimo de dignidade, né, para essas pessoas, para elas conseguirem, daí sim, sair desse ciclo de violência e dar uma vida melhor para essas crianças também, né? Porque antigamente vocês estavam sozinhas, né? Hoje já tem mais gente para dividir o problema e tentar achar uma solução. Como é que eu vou te dizer assim? Havia uma rede, mas é que aquilo, né? A rede, é difícil trabalhar em rede, em qualquer setor. É difícil trabalhar em rede. Então havia uma rede, mas ela não fazia um trabalho como era necessário. Não. Então, desde o ano passado que nós estamos tentando, eu, a doutora Denise e outros parceiros, retomar esses vínculos com a nossa rede, que já existe mais próxima, e agora agregando esses outros parceiros, né? Doutora Denise, e aí? O que a gente pode... Queria agregar, exemplificando, até para que se existam outras pessoas dispostas a ajudar essas mulheres, também possam se agregar a nós. Foi feita aquela primeira reunião com o Banco de Alimentos para essa demanda emergencial, né, de alimentação, de cestas básicas para as mulheres. A partir disso, a segunda reunião com o Pacto pela Vida, né, proporcionada pelo Gazola, e ali se abriram muitos horizontes, né, o SENAC disposto a dar cursos de capacitação, o Cine disposto a elaborar currículo para aquelas mulheres. Não adianta dizer que leve o currículo, porque elas não têm nem impressora para imprimir, né, então de ajudar a elaborar, fazer documentação,
o próprio secretário da Assistência Social para colocar as mulheres no cadastro único, além de todo o trabalho que a Assistência Social já faz, e é limitado, né, porque são todos os vulneráveis do município precisam da Secretaria da Assistência Social, mas para as mulheres, então, que sejam cadastradas em Bolsa Família e diversos outros benefícios assistenciais que elas nem sabem que têm direito. Um outro projeto, acho que Calábria, que chama, né, que disponibiliza atividades no contraturno das escolas dos filhos das vítimas de violência doméstica. Projeto Fábrica de Esperança, com kits de higiene, que as mulheres às vezes existe uma casa da acolhida, que no momento mais bruto da violência elas não têm nem para onde ir, elas ficam, e é uma casa de passagem, Sim. Ela é transitória, e chegam com a roupa do corpo e não tem nem a escova de dente. Então vem se agregar esse projeto para dar kits de higiene, absorvente, um shampoo que precise, qualquer coisa assim. Tá me faltando o resto, mas tem mais. Não, acho que também é importante também que as empresas, né, no caso nós sabemos muito bem disso aí, que vira e mexe, a gente está sempre falando sobre isso, as empresas que podem oferecer vagas, né, que se disponibilizam, ou em contato com esse trabalho, com a vara ou com a promotoria, até contigo, se oferecer oportunidade. Esse trabalho o Leandro do Cine está conosco, tá? O Leandro vai montar um banco de dados específico para as que têm algum tipo de qualificação e fazer um trabalho nas empresas, as que não têm, através de uma parceria entre a RCM e a Secretaria de Desenvolvimento ali do nosso querido irmão Gilberto Siqueira, que perdeu o pai na semana retrasada, né? E o Senac, recebemos apoio do Senai, do Fábio, né? Outra excelente figura aí que está disposta a nos ajudar. Semana passada conversamos com o Partage, com a direção do Partage, né? Na pessoa da Adriene, aí devemos ter uma ação muito grande dentro do março, né? Porque a data do Dia da Mulher. Exatamente, dentro do mês de março, o Partage deve fazer alguns eventos relacionados a essa questão, porque, como disse a doutora, assim, parece que mulher gosta de apanhar, né? Eu escuto isso no banco de alimentos, assim, que eu dou comida para vagabundo. E tu me conhece há muito tempo, Augusto. Tu sabe que eu gosto da crítica construtiva. A crítica desconstrutiva não chega nem perto. Então, quem acha que a gente está ajudando quem gosta de apanhar, ou que a gente está dando comida para vagabundo, não perca seu tempo. Agora, quem acredita que a gente está tentando amenizar a dor de algumas pessoas, de aliviar, não digo processos judiciais, mas processos de violência, de desesperança, é só procurar o banco de alimentos, procurar ali a promotoria, né, o juizado, o próprio Pacto pela Vida, que está à frente do reverendo Ramacés, o bispo Dom Ricardo, né? Um parceiro sempre. Eu digo, aquele disco dos Engenheiros do Havaí estava fora de época, né? O Papa é pop. Não, o bispo é pop, porque o Dom Ricardo é uma figura única. Salientando o que tu está falando do bispo, Rio Grande tem o antes e depois. Depois da chegada do Dom Ricardo, mudou muita coisa em termos. E desculpe os outros que passaram, mas... É uma questão de trabalho. Dom Ricardo está colocando a casa de formação que está em reforma com o projeto dele. Final de semana tem os retiros, durante a semana vai ter uma cozinha em salas de aula disponível para trabalhos como esse. Dom Ricardo está criando um processo ali ao lado da igreja de São Judas Tadeu também, que vai cuidar da saúde de algumas crianças pobres até 1000 dias. Então, se cada um de nós fizer um pouquinho... Nós vamos tirar a nossa cidade de uma situação que é de miserabilidade. Ponto. E o nível de violência em Rio Grande sempre foi alto. Eu me lembro de entrevistar a delegada Paula e o Azevedo, e cada vez que eles vinham aqui, a gente via que era problemas de guitarra, e comparava onde... Né? E as pessoas têm que ter consciência também, né? E eu acho que também a rede de proteção tinha aquele esquema de denunciar na farmácia. Eu até tenho que trazer a delegada Paula para conversar sobre esse tema, porque eu acho que é muito importante. E nesse momento de pandemia piorou. Né? E muita gente não faz a ocorrência policial, né? Muita gente tem medo de fazer a ocorrência policial porque está numa situação que depende do parceiro, né? E isso também incomoda também, né? Exato. E as que fazem muitas vezes desistem por não, às vezes o ímpeto de fazer a denúncia, pedir uma primeira medida protetiva, elas têm, e o segundo momento, que é de se manterem sozinhas, cair em si e ver que não tem, elas não conseguem. Eu queria disponibilizar o telefone do juizado. Sim. Se houver outras pessoas interessadas em ajudar, seja de qualquer forma, as mulheres, é 999 30 61 23. 999 30 61 23, para que possam fazer um contato. Doutora Vandirene. E é realmente isso, assim, a gente acredita
que a busca até, a denúncia, o acesso ao juizado, o acesso à promotoria, aqui em Rio Grande, né, eu estou falando, o acesso à patrulha Maria da Penha, o trabalho desenvolvido pela polícia, a DEAN, eu acho que isso nós estamos caminhando bem, sabe? Nós temos uma parceria muito grande, uma proximidade muito grande, um contato diário praticamente para resolver esses problemas, né, que surgem. Então, isso está funcionando muito bem. E o que nós precisamos realmente é agregar esses outros atores, né? Porque é muito triste, a gente faz às vezes, coisas gravíssimas, fatos bem mais graves, a gente faz todo o atendimento, dá toda a estrutura e chega em um determinado momento que a vítima chega lá e diz, olha, não dá, não tem como, é bem isso. E a gente sabe, claro, elas argumentam outras coisas, mas a gente sabe o que está por trás disso, né? Que é aquilo. Tem os filhos, embora os filhos sofram com a violência dentro de casa, que a gente sabe que sofre. Eu trabalhei. Não é só a mulher que é agredida, também acaba sendo agredida. Eu trabalhei com infância e juventude muitos anos e eu sei o que é. Eles preferem os pais separados do que aquele inferno dentro de casa, né? Como eles chamam. Trabalhei muito com criança e com adolescente. Então eu sei o mal que faz isso. Embora isso, o que elas dizem? Bom, é isso ou não comer. É isso ou não ter um teto sobre a cabeça. Então, é isso que a gente quer evitar. A gente quer dar realmente uma possibilidade de escolha para essas mulheres, né? Se elas... a gente tem que respeitar essa vontade. Isso é uma outra coisa da violência doméstica que as pessoas de fora não compreendem muito bem, né? Puxa vida, acontece isso, ela vai e vem, né? Eu gosto de apanhar, aquela coisa... Não é. Toda mulher no ciclo da violência, ela tem um tempo para sair desse ciclo. Mas o que a gente quer? Que ela tenha realmente liberdade para escolher o que ela quer. Se ela quer sair, se ela não quer. E não que ela esteja prejudicada por essas necessidades, né? A gente quer dar um mínimo de suporte para essa vítima, que é o que a Lei Maria da Penha fala. A gente não está pedindo aqui nada demais, na verdade, né? Eu e a doutora Denise, a gente não está sonhando numa coisa, elas estão tendo, e vocês estavam né? sozinhas, e agora, a partir do momento que houve a participação da comunidade, acho que isso que é importante, né? Todo mundo dividir um pouquinho o problema, que é um problema social, que é do município como um todo, todo mundo participar. E isso está na lei, sabe? Que haja esse envolvimento e essas outras estruturas de suporte e apoio para as vítimas. Então, a gente só está querendo, na verdade, fazer cumprir essa lei na íntegra, né? Como tem que ser. O que o Gasol falou, lei tem, né? A questão é cumprir isso como tem que ser. Mas, assim, eu acho que nós estamos no caminho certo, assim, fico feliz por isso, né? E dizer que ontem mesmo nós tivemos uma audiência, né? A doutora Denise até comentou agora quando a gente chegou, em que a gente viu uma situação, diariamente a gente vê, né? Situações como essa, em que a gente precisa de um acompanhamento social, né? Mas acho que nós estamos no caminho, assim, no caminho certo. E mais uma vez, só frisar que os canais para denúncia, né? Então, se a violência está acontecendo dentro de casa, uma situação emergencial, 190, né? Nossa Brigada Militar, né? Se não, registro de ocorrência na nossa DPPA, né? Delegacia da Mulher ali, que funciona. Tem a DPPA para fazer o registro, né? Que é 24 horas, a DEAN depois vai seguir esse procedimento investigatório e o resto vem para o juízo fazer a análise das MPUs, que é tudo muito rápido, muito célere. Nesse sentido está tudo andando muito bem, mas dizer para as mulheres denunciarem, né, e que a violência não é só física. A doutora Denise falou aqui antes também os tipos de violência. Muitas vezes a mulher acha que não vive uma violência, porque ele não me bateu. Mas tem a violência emocional, né? Psicológica, que às vezes dura anos e às vezes as marcas são piores do que dar um tapa, sabe? Então tem tudo isso. Há uma certa desinformação também, há muito preconceito com o nosso tema, infelizmente, mas a verdade é que sim, o que eu como promotora de justiça posso falar sobre esse assunto, né, encerrando, é que nós não queremos... superioridade feminina ou coisas desse tipo, porque às vezes a gente começa a falar sobre esse assunto e algumas pessoas dizem, e os direitos do homem? E o homem que é agredido? Tem que ser punido, a gente é contra qualquer tipo de violência, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, é simplesmente igualdade entre seres humanos, né? Homem, mulher, criança, idoso, o que seja, contra a violência, não é assim que a gente resolve os nossos problemas, né? Ninguém merece isso. Então essa a minha defesa a respeito desse tema. É basicamente isso. Então, nada mais, nada menos do que isso. E proteger as nossas crianças, que são o futuro do nosso país, né? Com certeza. Doutora Denise, eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que aqui o Gasol é parceiro nosso aqui, né? Tanto quando ele me falou, vamos falar sobre violência doméstica, marca e... Deixa eu só...
O banco de alimentos está aberto não só para doação de alimentos para essas pessoas, tá? Quem quiser fazer a doação não precisa nem se identificar. Só chegar lá para a Rafaela e dizer, essa doação aqui é para Maria da Penha. A gente entendeu separa, o código. Né? E não só alimentos. Material de higiene. Quem não tem um absorvente sabe que falta faz. Procurar um emprego, procurar um trabalho que seja, sem um desodorante, sem um shampoo, sem um absorvente, é uma coisa... Não dá nem para começar. Então, quem está nos ouvindo, que estiver passando no supermercado, que vai no super agora, quando começar o mês, né, a gente começa a receber um pacote absorvente, um desodorante, algum material de higiene que possa auxiliar essas mulheres. Deixa lá no banco de alimentos. Só chegar lá com a sacolinha só. Isso aqui é pro pessoal da equipe do grupo da Maria da Penha, que a gente encaminha para os setores competentes e pode ajudar. O banco de alimentos está ali na Avenida Pelotas, 147, esquina com a Caramuru. A Rafaela está até às 5 da tarde ali. É tão importante quanto alimentos, tá? Então é só deixar ali a doação que a gente encaminha para os grupos que façam essa distribuição, porque, Augusto, nós somos privilegiados, né? Eu costumo te dizer isso, tu tomou café, eu tomei café, nós tomamos banho, nós vamos trabalhar, vamos procurar emprego com fome, com os filhos chorando, com uma série de problemas, não dá. Então o banco também está aberto para esse tipo de doação. E mais uma vez, obrigado, né, Augusto? Sempre nos ajudando aí com os assuntos pertinentes à comunidade. Doutora Denise. Só agradecer o espaço, agradecer essa ajuda que tem se somado a nós e fazer esse apelo para os ouvintes, né, que quiserem ajudar de alguma forma, que vão ao banco de alimentos, que procurem um juizado, a promotoria, que estamos esperando e querendo mais ajuda para essa causa que é tão nobre. Desejo sucesso para vocês e conte com o Mix Café sempre que precisarem. Muito obrigada. Zambuja Júnior. Excelente tema, né? Esperamos aí que uma repercussão junto dos nossos ouvintes aí, que o pessoal que está nos acompanhando também no Facebook, também no YouTube, além da 98,5. Esse aqui não estava funcionando? Muito bem, estamos agora para o nosso intervalo, né? Retornando em seguida com mais informações na sua manhã pela Estúdio Livre FM. A entrevista vai estar postada na página, também nosso canal no YouTube. Quem quiser rever é importante. Já voltamos. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. No ar, curiosidades do mundo.